Alguns, Rogério, né, quando me procuram, dizem assim, mas aí eu já passei logo lá para o ambulatório. Não, mas qual o seu papel de líder nesse momento? Se tem alguém no teu time que não está bem emocionalmente, o seu papel primeiro é criar esse ambiente de escuta, com empatia, cada indivíduo, né, é um ser único, né? Mas às vezes uma prática, uma saída que você deu por uma situação, por exemplo, alguém com uma crise de ansiedade, né, no seu quadro de colaborador, como lidar com isso, né, frente aos desafios? Então eu tenho alegria assim de ter um time que me acolhe também nos momentos de dificuldade, me apoiam, porque a gente vem construindo dia após dia, né, esse contato muito próximo com empatia. E às vezes, Rogério, as pessoas confundem empatia com ser bonzinho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber a Marta Nunes, que é psicóloga e líder de equipe há quase 20 anos. Eu e a Marta vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre liderança consciente e o impacto na saúde mental. Marta, é um grande prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta. Boa noite, Rogério. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui contigo, viu? Obrigada pelo convite. Que legal. Nós somos colegas, né, nos conhecemos um pouco, mas tem muita gente que talvez não te conheça. Então, eu sempre peço, né, para os convidados fazer uma autoapresentação, contar um pouquinho da tua vida, contar um pouquinho da tua trajetória profissional. Uhum. Rogério, né, falar dessa jornada, né, muitos me conhecem como Martinha, acho que pelo tamanho, sacanagem, por isso, mas a Marta Nunes, né, tem uma jornada de mais de 20 anos na área de gestão e liderança de pessoas. Comecei a minha atuação vindo da área de tecnologia, na escola técnica, comecei no chão de fábrica de uma empresa aí de controle de acesso, onde eu atuei durante 11 anos, antes, né, de transitar, né, para uma nova empresa. E, então, vim da área de tecnologia e sair do chão de fábrica para liderar um time. Então, digo para você, né, e para quem está aí nos assistindo, que a minha formação como liderança, ela veio do chão de fábrica. Então, desses 20 anos, né, atuando, né, profissionalmente, são mais de 17 anos aí, 18 atuando com gestão e liderança de pessoas, né. Durante 11 anos eu fui gestora de uma fábrica de eletrônicos e assistência técnica, contando um pouquinho, né, parte dessa história. E nessa jornada eu transitei, né, da psicologia para o ambiente de gestão, e aí entrou a minha jornada, a formação em psicologia, que foi assim um divisor de águas na minha carreira profissional, né, principalmente não só como indivíduo, mas como profissional e como liderança. Fez total diferença, né, as ferramentas e o conhecimento para lidar com pessoas, né, isso fez toda a diferença. E nessa jornada profissional, além, né, de gerenciar um parque fabril, depois passei por área de vendas, parte de treinamento, administração de vendas, enfim. Então, uma jornada onde eu passei por algumas áreas, né, enfim, focada em gestão, muitos aprendizados, que eu acho que é o mais importante, né, ao longo da jornada, né, a minha formação vindo de um chão de fábrica até uma carreira de gestão me ensinou muito sobre humildade, sobre conexão com as pessoas, a importância do valor das coisas simples. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, né, como que a Marta se tornou gestora? Vindo do chão de fábrica, aprendendo com muita humildade, soldando, montando placa, até, né, a responsabilidade de liderar um time. Então, ao longo desses 18 anos, tenho muito orgulho dessa história, qual eu aprendi muito, e a psicologia foi muito importante, né, para essa experiência profissional. Então, liderando times muito diferentes, né, produção, assistência técnica, pré-vendas, administração de vendas, treinamento. Então, uma jornada aí de muito aprendizado e, enfim, né, uma história para compartilhar, principalmente com as pessoas, que é o mais importante, né? A gente não faz nada sozinho nessa jornada. Legal, Marta. Esse tema que a gente vai falar sobre saúde mental é um tema que eu abordo e já abordei várias vezes aqui no canal, porque eu acho que é um tema muito relevante, né? A gente vê estatísticas aí cada vez crescendo mais, relação de atestados por CDF, né? Para quem não sabe, a Classificação Internacional de Doenças para Transtornos Mentais e Comportamentais, depressão, estresse, enfim, a gente fala muito também de burnout hoje, né? E os líderes são os principais responsáveis para garantir que suas equipes se sintam apoiadas e valorizadas.
Mas essa responsabilidade vem com uma série de desafios, né? A gente que é líder, a gente sabe. Quais são os principais desafios que os líderes enfrentam em relação à saúde mental das suas equipes? Rogério, compartilhando um pouquinho também, eu acho que da minha experiência antes, né, da formação em psicologia, e hoje o que eu consigo trocar também com alguns líderes, muitos líderes, na verdade, que me procuram, né, para trocar sobre o tema, um dos principais desafios é como identificar os sinais no seu time. Porque, de repente, está indo tudo bem, mas tem alguém no time que não está caminhando, né? Junto com os projetos, com a equipe, enfim, o que está acontecendo? E as pessoas têm medo de lidar com isso no dia a dia. Né? O medo do desconhecido, não é o medo por alguém adoecer no time, é como que eu vou lidar? Ao mesmo tempo, porque você também tem que equilibrar os resultados. Mas a importância de identificar e buscar ajuda, porque você não precisa conhecer de todo o diagnóstico, mas identificar se tem alguém no time que não está bem, tá deixando alguns sinais, né? Tá demonstrando, né, episódios de ansiedade, não tá conseguindo comunicar, né, o que gostaria para você como liderança. É o momento de parar, né, e observar e escutar com atenção. Você não precisa ter todas as respostas, porque eu acho que aí já tira um pouco da ansiedade desse líder, né? Quando alguns me procuram, mas e se a pessoa tá assim, o que que eu respondo? Você precisa escutar, acolher. Né? Uma boa escuta já te dá uma boa oportunidade de identificar o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma situação pessoal, né, na família, uma questão de saúde familiar que está acarretando naquele momento, né, uma instabilidade emocional no teu colaborador. Então, a importância de criar um vínculo de confiança, né? Esse é um desafio também, né? Porque os vínculos eles não devem ser só criados para as questões do trabalho, dos objetivos, das metas, mas os vínculos em relação à história das pessoas, porque cada um de nós, né, carrega a sua história. Não é só o crachá que a gente entra na empresa. Eu costumo compartilhar com os líderes, né, que me procuram sobre esses desafios a dificuldade de identificar, ela existe, mas você não vai ter resposta para tudo, mas criar um ambiente de uma boa escuta, Rogério, para mim, assim, eu vejo que para quem, né, eu mentoro e dou essa dica, que às vezes eles vêm pensando assim, né, numa lista enorme, né, de como, né, sair bem nos desafios. Eu digo, não é nem questão de se sair bem. A primeira grande parte importante é identificar se alguém do teu time está com alguma questão de saúde mental. Você pode procurar a área responsável na empresa, né? Pelas questões de saúde, procurar ajuda, entender o que está se passando e criar primeiro um ambiente de escuta para você mesmo identificar. Porque, Rogério, né, quando me procuram, diz assim: ah, mas aí eu já passei logo lá para o ambulatório. Não, mas qual o seu papel de líder nesse momento? Se tem alguém no teu time que não está bem emocionalmente, o seu papel primeiro é criar esse ambiente de escuta, com empatia, uma segurança também, para que venha à tona, né, num ambiente seguro, aquilo que está afligindo naquele momento. E às vezes não, né, às vezes é uma questão pessoal que está impactando, não necessariamente precisa de um encaminhamento. Às vezes naquela conversa você já vai entender, você já vai poder direcionar, ajudar, enfim. Então, eu vejo que um dos maiores desafios é esse, é identificar. E o medo de lidar com esse tema, porque logo já pensa num diagnóstico, né? Não, cria um ambiente seguro, converse com a sua equipe, nem todas as respostas você vai ter, né? E não precisa encaminhar direto, né, para o ambulatório, com uma boa conversa você já consegue fazer um bom filtro. Perfeito. Já falou um pouco, né, de criar um ambiente seguro. Eu acho que a gente fala muito isso no ambiente corporativo, né, de criar um ambiente seguro, né, um ambiente saudável. É, e tu falou também aí da escuta, né, que eu acho que é talvez a principal, né, ferramenta que o líder tem com relação a esse tema. Mas quais outras práticas que os líderes podem adotar para promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e apoiar, né, o seu time com relação à saúde mental? Eu costumo, falando um pouquinho do que eu, ao longo dos anos, eu venho praticado, como tu bem comentou, a escuta, enfim, gosto de criar rituais com o time, né? E às vezes para compartilhar as vulnerabilidades, por que não? Porque se você quer criar um ambiente seguro, o primeiro passo é você que tem que dar, né? E às vezes compartilhar uma situação, um momento vulnerável em que você, líder, viveu, e como que você conseguiu, né, superar esse desafio? Você procurou ajuda? Então, poder compartilhar isso com o time através de rituais, né? Geralmente, né, os líderes, né, já vêm para as reuniões, organizam a semana inteira ou o mês inteiro com reuniões, projeto, acompanhar, enfim, mas dedica uma agenda, nem que seja uma vez no mês, para falar sobre isso. Como é que a equipe está, né?
Como é que ela tem enfrentado os desafios do dia a dia? Tem uma prática que eu acabei desenvolvendo com outra colega, com o time, que é uma prática de conversas francas. Por que conversas francas, né? Num ambiente onde você precisa lidar com os desafios da profissão, com os desafios, né, do profissional, você como liderança precisa gerir as metas, os objetivos e os resultados, né? Às vezes tem algo que pode não estar caminhando bem, ou às vezes algo precisa ajustar no meio da rota, e é importante, né, conversas francas. E nós fizemos um momento com o time, foi muito bacana essa prática, criamos um momento mesmo, uma tarde, onde a gente trouxe, né, um mapa de empatia, conversamos sobre as principais dificuldades, o que era difícil falar, porque no dia a dia, né, essa relação de liderança, né, com o colaborador, sem você perceber, alguns distanciamentos podem acontecer para determinados temas, né, por não conseguir falar com tanta franqueza, pelo medo e receio. Então, essa prática, né, quando a gente fez esse mapa de empatia, identificou, né, as principais vulnerabilidades do time, as principais dificuldades, né, de falar sobre o tema, a gente também se colocou nesse papel. E aí, né, e aí, tá, mas é só nessa dinâmica, só nessa reunião que a gente vai construir, né, esse ambiente de conversas francas? Não. Tem que ser um ritual, e hoje ele é uma prática, né? Semanal, a gente abrir e dizer conversas francas. O que está acontecendo que a gente não percebeu ou que a gente não chegou em tempo? Porque uma equipe não é só o líder ali, né? O detentor de saber, o super-herói. O time pode construir as saídas em conjunto, né? Num compartilhar, uma cocriação de ideias também. Então, essa prática de conversas francas surtiu um efeito muito positivo, que nós tínhamos reuniões onde algumas perguntas não eram feitas naquele momento, onde era o melhor ambiente, onde as pessoas, as lideranças poderiam responder, e hoje isso já é muito mais facilitado, porque aquele ambiente se tornou seguro, porque toda a dinâmica foi desenvolvida e construída para que a conversa franca ela pudesse acontecer. E o primeiro passo é o líder se colocar também, né, das suas vulnerabilidades, das suas dúvidas, às vezes as suas não concordâncias, e para que caminhos a gente precisa ir juntos, e foi uma prática, assim, tem sido uma prática muito bacana, né, de vez em quando o time, quando esquece da conversa, a gente retoma, traz para a pauta, porque é papel do líder fomentar, né, isso também, incentivar, além disso, como prática, né, a gente estava falando muito de escuta, né, como que eu crio um ambiente seguro, conversas francas, e como, né, precisa incentivar, o líder deve ser o exemplo sempre nesse sentido, né? Também incentivar o time a procurar palestras, né? Eventos que falem sobre o tema, porque a própria equipe muitas vezes pode ficar com dificuldade de trazer o tema ou não conseguiu identificar, né, o que tá acontecendo naquele momento. Então, o líder também incentivar ou ele ir junto com o time já é o primeiro passo. O líder é o exemplo, né? Quantas palestras, workshops tem, né, dentro da sua empresa e que às vezes o líder deixou para depois? Então, ele deve ir, deve incentivar, porque com certeza há temas que vão ser importantes para parte da equipe ou para um da equipe, mas com certeza já vai surtir um resultado positivo no emocional daquele colaborador que naquele momento, aquele tema foi super importante. Então, incentivar a busca sobre o tema, sobre o autoconhecimento também, é papel do líder, né? E começa pela sua prática, como está a sua escuta, como está o seu ambiente seguro, temas como mais vulneráveis, mais emocionais, tem espaço para ser compartilhado? As pautas são só de objetivos e entregas. Cria uma pauta, né? Essa é uma prática super importante, não custa muito. É uma agenda, né, específica, né? Eu gosto também da prática dentro da rotina com o time, de a gente ter um momento de compartilhar. Não só para falar de momentos vulneráveis, mas o que é compartilhar? O que você tem para elogiar um colega seu, compartilhar uma ideia, o que está bacana, o que a gente pode ajustar? Isso também surte um efeito muito positivo no comportamento e nas emoções, porque às vezes aquela semana está ruim, de repente, naquela pauta, naquele item de compartilhar, um colega elogiou o outro e transformou o dia. E quando a gente vai ver no final do dia, causou um impacto muito grande na vida daquele indivíduo. No outro dia ele está mais disposto, mais produtivo, aquilo que era talvez uma dor, uma questão, uma dúvida que estava impactando, incomodando no dia a dia,
aquele elogio ou aquele reconhecimento já transformou. Então, algumas práticas, elas não requerem jornadas muito longas. Olhe para a sua rotina, pense simples. Como é? Vá, primeira coisa assim, vá na sua agenda. Como é que está a sua agenda com o time? É tarefa, tarefa, projeto, projeto? Ou tem algum momento para socializar, para falar de vulnerabilidade, para falar de temas como saúde mental? Como você tem provocado o tema? Ai, mas eu não entendo nada sobre isso. Time, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vocês precisam de algum apoio? Tem alguma coisa que eu possa, né, fazer por vocês? Ou queria compartilhar com vocês, essa minha semana foi difícil, né? Mas, enfim, né, junto com vocês eu consegui superar alguns desafios, mas, enfim, foi difícil. Você está num momento vulnerável e aí você começa, o outro, pô, para mim também foi difícil. Por que foi? Compartilha com a gente. E aí você vai construindo, né, um ambiente onde essas práticas, elas vão favorecer a gente falar sobre o tema sem muito tabu, sem muito medo, porque, né, cada vez mais vai se tornar necessário para que o líder ele olhe para essas questões. Ele não precisa ser um terapeuta nem um psicólogo, né? Ele precisa entender de gente, conhecer gente e gostar de gente. Porque aí essas práticas vão ficando naturalizadas. É isso que a gente tem que, como líder, tem a missão. Naturalizar boas escutas, rotinas dentro, né, do seu time, equilibrando entre projetos, objetivos, mas para escutar. Para escutar, conversa com empatia, humaniza esses momentos, faça um bom café, né, para conectar o time. Quem não gosta de um café, né, Rogério? Claro. Para conectar as pessoas, a gente precisa Perfeito. mais conectar os seres humanos. A gente está tão no mundo digital, né, a IA aí transformando tantas coisas, a inteligência artificial e a tecnologia humana é a que vai sobressair, é o que mais a gente necessita no momento. É papel do líder olhar para essas questões. Perfeito. Nas empresas, a política, né, os valores, a cultura organizacional são pilares que sustentam um ambiente de trabalho. Marta, na tua opinião, como que as políticas e a cultura organizacional elas podem ser ajustadas para apoiar melhor a questão de saúde mental na empresa? Uhum. Eu costumo comentar, Rogério, que assim, a cultura ela é um ecossistema que conecta toda uma organização. Conecta as pessoas, os clientes, os processos, né? Enfim, os objetivos da empresa. E óbvio que, né, todas essas políticas, elas estão ali, né, conectadas para que uma cultura do bem-estar, enfim, da saúde, né, ela possa se estabelecer, né? Então, é importante, sempre em cada momento, né, dependendo, obviamente, eu entendo do tamanho da organização, você vai ter mais incentivos, mais políticas ou mais práticas, mas dentro de um contexto geral, né, o que pode ser incentivado, né, dependendo da sua estrutura. Você está disponibilizando para esse líder ou para a equipe workshops sobre inteligência emocional, como por exemplo, você tem algum programa, dependendo da situação e do momento, né, do objetivo da empresa, você tem algum programa de incentivo à terapia? Se a gente for olhar alguns anos atrás, a terapia ela não estava tão implicada em termos, né, das políticas, né, de segurança, né, e saúde, né, dentro das empresas. Mas eu acho que a questão da pandemia ajudou para mobilizar isso, né? Porque a gente ficou, né, em um ambiente mais isolado, confinado, né? Porque a gente foi trabalhar em casa e várias coisas vieram à tona, assim como, né, as questões de saúde mental, enfim, como outras mudanças necessárias. E aí sim, eu acho que também as empresas deram essa importância maior para o tema, né? Exatamente. E aí eu entendo que toda essa mudança, né, pós-pandemia que nós vivemos, incentivou, porque antes as terapias eram mais presenciais, então o próprio indivíduo já não escolhia, né? Poxa, tem que me deslocar, enfim, o recurso. E hoje isso é muito facilitado. Você faz aqui no seu smartphone, dentro de um programa, né, que a própria empresa incentiva com desconto para o colaborador. Então, hoje, né, é incentivar cada vez mais políticas que possam tornar acessível, né, o contato do colaborador com as questões de saúde mental, recursos, programas, workshop, incentivar, às vezes, uma prática esportiva. Tem algumas empresas, né, que costumam incentivar os esportes, né, e a gente vê, né, e o próprio time acaba se organizando, o líder incentivar também, tem as corridas, né, a gente vê muito aqui, né, a beira-mar, enfim, essas corridas de saúde, super importante. Então, pós-pandemia, a gente vê um incentivo, principalmente de terapia, que antes era um pouco mais distante, porque tinha essa questão do físico,
físico, né? Eu tenho colegas minhas, né, de psicologia que atuam em clínica, que hoje estão com agendas lotadas durante o dia e a noite, principalmente à noite, porque a busca, né, das pessoas, né, por terapia online, ela se tornou muito maior, né, depois da pandemia. Então, isso facilitou também. Então, quais políticas, né, as empresas podem pensar e oferecer? Isso, com certeza, vai somar muito para uma cultura, né, de saúde mental, onde as pessoas vão ver isso na prática, e aí cabe o líder, né, aquela agenda, incentivar o time para participar, né, incentivar as práticas de saúde, esportivas também, porque não é só terapia, tem o cuidado com o corpo, né, uma consulta regular, tem ido no médico, né, tem feito seus exames, é um contexto tão amplo de que, e muitas empresas, dependendo do seu porte, oferecem isso tudo. Então, se está à sua disposição, tenha contato com isso, né, dê importância, que o líder incentive isso também, que com certeza, né, a cultura vai ser impactada de modo muito positivo. Isso faz com que as organizações continuem crescendo, porque os desafios continuam cada vez maiores, né? E como cuidar, né, disso, né, para que os colaboradores consigam se manter se desenvolvendo, produzindo, dentro de um equilíbrio entre saúde mental e produtividade, né? Então a gente precisa olhar para isso, e as políticas, né, estão aí para adequar a cada realidade e momento de cada empresa, né? Eu trago bastante esse tema aqui, porque eu acho que é fundamental para quebrar os tabus que existem, né, sobre esse tema, né. Eu sou de uma época que eu já falei isso aqui várias vezes, né, que quem ia ao psicólogo era louco, né, e psiquiatra, então, é aquele cara que estava precisando ser internado lá no hospício, enfim, né. Então, claro que isso mudou muito, e muito em função também de se falar sobre o tema, né. E a gente está falando da liderança, esse ator principal aí, ele tem que estar preparado, né, para gerenciar esse tipo de situação. E a gente sabe que muitos têm esse medo justamente por não conhecer do assunto. Do teu conhecimento, na tua experiência, que tipo de treinamento, ferramenta, recurso, né, que as empresas podem oferecer para esses líderes, para ajudá-los a gerenciar esse apoio à saúde mental das suas equipes? Eu acho que de suma importância, primeiro, né, as empresas, né, e o líder também buscar primeiro um conhecimento, né, o autoconhecimento, isso é super importante, ele precisa ser o exemplo, né? Então, precisa lidar com as questões de inteligência emocional as suas primeiros, né, as suas primeiro, para depois com o time, né? E os desafios são grandes, então recursos como treinamento de inteligência emocional, né, conversas empáticas que podem ajudar, né, em diferentes momentos e situações, né? Porque como tu bem comentou, é um tema com muito tabu ainda, e com muito meio, com muito medo, com muito receio, né? Então, você não precisa saber de tudo, do termo técnico, daquilo que está cometendo, né, na saúde mental do teu colaborador, mas troca com, às vezes, um grupo de líderes, né? Você tá lá nos grupos de WhatsApp, tem muitos líderes que se apoiam, cria um grupo de apoio, né? De líderes, busca apoio de boas práticas. Pode ser que tenha um colega do lado que está desenvolvendo uma prática que, poxa, fez sentido para ele e casa certo com o teu momento, com aquilo que tu tem dificuldade. Não estou conseguindo lidar com o estresse da equipe, eu não estou conseguindo distribuir bem, né, as demandas e objetivos, está partindo de mim, talvez, né, uma falha de comunicação. Procure os recursos de treinamento da empresa dentro do que ela tiver disponível, mas se ela não tiver, tem tantos recursos gratuitos, né, Rogério? Tantos temas, comunidades, né, como aqui, né, a sua comunidade que trata tão bem sobre esse tema, buscar conversas, lives, podcasts, workshops que tratem sobre o tema, porque esses desafios estão cada vez mais presentes, né, na vida, no dia a dia e na vida dos líderes, né, mas primeiro ele precisa ter o autocuidado, que é buscar uma terapia ou buscar uma mentoria, buscar grupo de líderes que estejam, né, passando por situações que podem compartilhar, né, boas práticas. Eu acho que isso com certeza vai fazer diferença, né? Às vezes são recursos que não necessariamente requerem um investimento. Uma boa leitura, né? Um bom livro, né? Tantos recursos que nós temos hoje, né, à nossa disposição para a gente buscar e se preparar
para fazer os devidos enfrentamentos a essa causa, que a gente precisa ter cuidado e diminuir o tabu. Quanto mais a gente buscar informação, Rogério, eu vejo que os líderes, eles vão poder lidar melhor com esses desafios, né? Porque acolher alguém, né, num momento de fragilidade é um ato humano, né? E é importante cada vez mais a gente humanizar também essa relação, né, entre liderança e liderado, para que essas questões elas possam ser tratadas, né, de uma maneira com empatia, com afeto também, com humanidade, porque senão vai ficar difícil a jornada, né? Não só para você como líder, mas principalmente para o teu colaborador, que ele por si só, naquele momento, ele não consegue ter recursos emocionais para ir atrás de algum conhecimento ou de iniciar, né, qualquer questão de terapia, porque ele não está conseguindo acessar, né, isso nesse momento pelas questões emocionais. Então, o seu papel como líder coloca um farolzinho nessa questão, né? Incentive, treine, você também, né? Busque treinamento a respeito desses temas, busque trocar também. Tem muita. Eu acho que o network também é uma ferramenta muito importante, né? De trocar com transparência, com riqueza. Alguns, quando me procuram, eu troco, né? Gosto de compartilhar, porque eu acho que a gente incentiva o outro. Não que as pessoas tenham que fazer igual você está fazendo. Cada indivíduo, né, é um ser único, né? Mas às vezes uma prática, uma saída que você deu por uma situação, por exemplo, alguém com uma crise de ansiedade, né? No seu quadro de colaborador, como lidar com isso, né? Frente aos desafios. Encaminhar, não encaminhar, uma boa conversa primeiro. Então, eu costumo trocar essas práticas. Para mim, começa sempre pela escuta. E o líder, ele deve buscar treinamento. Não necessariamente precisa ser um recurso pago. Procure na empresa o que ela tem disponível. Se não tem, procure canais, né, e comunidades que tratem sobre esse tema. Busque livros também, se abasteça de conhecimento para pelo menos iniciar uma jornada em busca de incentivar o time ao autocuidado, ao autoconhecimento, né? Ainda mais nesse mês de setembro, né? Nesse mês onde a gente trata, né, das questões de saúde mental, principalmente, né, o suicídio, né, o quanto que é importante, né, a gente ter boas escutas e incentivar cada vez mais a busca pelo autoconhecimento. Perfeito. E tu falou, lembrou bem, né, de Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Às vezes a gente acha que esse tema ele está muito distante, na verdade não é tão distante assim como a gente pensa, né? Então, e por isso que a gente tem que falar e falar com responsabilidade, né? Isso há um tempo atrás eu perguntei para uma psicóloga também que trabalha muito nesse tema, porque tem muitas pessoas que confundem isso, diz, não pode falar porque vai incentivar as pessoas. Não é isso, né? Tu tem que falar com responsabilidade, né, sobre o tema né, e orientar da melhor maneira de como tratar isso, né? Então, e a gente sabe que esse cuidado com a saúde mental das pessoas no trabalho, ele é crucial para o sucesso da empresa a longo prazo, né? Então, para a gente finalizar o nosso papo aqui, Marta, tu já deu vários, né? Mas quais conselhos que tu poderia dar aos líderes que estão nos escutando aqui quanto à importância de cuidar da saúde mental, tanto da sua equipe, que é que vai sustentar esse trabalho, esse resultado, né, da área que ele faz gestão, e da sua própria saúde, né? Porque a gente não pode se iludir que os líderes não adoecem, né? Aquela história que a gente deixava os problemas da catraca para fora não existe e nunca existiu. O bom é que a gente está entendendo isso agora, né? Um líder que, né, esteja passando também por um sofrimento mental, ele não vai conseguir ajudar a sua equipe. Então, se tu pudesse dar mais algum conselho para os líderes, quais seriam? Rogério, eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho super importante. Vou conectar ainda com o Setembro Amarelo, que quando tu estava encerrando ali para a gente falar com cuidado, né? Mas a gente não pode fugir desse tema. Eu quero compartilhar uma prática aqui que eu acho que que é simples, né? Sempre, né, no Setembro Amarelo, eu costumo trazer alguma lembrança ou alguma mensagem para o time em alguma reunião. Eu crio um momento só para isso, para falar sobre. Né? E uma mensagem geralmente, né? Eu já fiz, por exemplo, vasinhos com semente de girassol, com a mensagem da importância do autocuidado. Né? Agora, essa semana, eu vou ter um outro momento com eles para falar, né, sobre isso, criar um fórum só sobre isso, né? Porque eu acho que é importante, é um tema que a gente precisa compartilhar através de mensagem. Você não precisa
conhecer a fundo o tema, mas, né, tratar ele com cuidado, com uma mensagem, com empatia, mostrar canais, como, por exemplo, né, o CVV, que, né, fez agora recente um vídeo incrível, postou nas redes sociais, né, inclusive eu compartilhei também, né, falando, né, dessa escuta, desse sofrimento que acomete, a gente precisa falar sobre isso, não ter medo de falar com cuidado e com respeito é super importante, e às vezes abordar de uma maneira lúdica ou com empatia, com mimo, né, faz com que esse tema ele fique menos distante ou receoso e ele passe a ser algo importante e valorizado. Então, quando eu faço isso com o time, eu recebo, assim, enxurradas de mensagens, né? Poxa, que legal. No ano passado, né, eu coloquei os canais de comunicações gratuitos, né, ao qual, né, quem tivesse, né, alguém que estivesse passando por alguma situação, né, emocional muito forte, pudesse buscar ajuda. Isso foi assim, né, e eu fiz de uma maneira simples, mas sabe, assim, poxa, para mim era tão natural, mas o feedback foi tão positivo e eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? O quanto que o incentivo de maneira simples, com, né, algo que trouxesse alusão a esse tema, fosse tão significativo para o time, né? E o conselho, né, eu acho que conectando isso também, né, para os novos líderes, né, a gente sempre vê em algumas mentorias, foque no seu 100 primeiro dia, né, trace um plano de ação, vamos sair fazendo, né, mas como que você está emocionalmente? Você já fez essa pergunta, né? Como é que estão os desafios para você no dia a dia? Como você, líder, né, está lidando com as suas questões emocionais? Ou você está deixando elas guardadinhas lá para depois? O depois, ele vai voltar, né? Então, né, para os líderes que estão começando essa jornada e que já caem direto nesse desafio também, né, cada vez mais frequente de lidar com questões de saúde mental, né, olhe para o seu autoconhecimento, não é só o plano de 100 dias de como você vai mostrar que você é um super líder, né, tem que ter uma agenda para falar de pessoas, para falar com as pessoas. Um líder que não tem na sua pauta uma agenda para as pessoas, dificilmente vai conseguir identificar um tema como esse, né, como saúde mental, por exemplo. Como é que está a sua rotina individual com o seu time? E a gente não está falando nem questões de avaliação, mas uma conversa. Como é que é o seu dia quando você chega no time? É um oi só no WhatsApp, o time está lá na mesa. Uma vez por semana, faça um circuito, dependendo do tamanho do seu time, você cumprimenta. Eu, Rogério, eu sou um perfil muito sinestésico. Eu gosto de abraçar, gosto de cumprimentar. Eu também. Para um time muito grande, né? Então, alguns dias da semana eu passo, eu cumprimento, e se eu não vou na mesa, eles vêm até a minha, né? E olha que incrível que é. Óbvio que isso é uma jornada de muito tempo de incentivo. Eu sei que eu tenho, né, um arcabouço de experiências, né? Mas eu estou comentando chegar de manhã não requer uma estratégia muito, né? De 100 dias, né? Você chegar e estar disponível. Como é que está o seu dia? Eu já detectei várias situações onde o dia daquele profissional não estava bem. Poxa, eu não estou bem hoje. Por quê? O que aconteceu? Só de eu parar aquele momento e poder escutar, né, com profundidade, com empatia, já me dá subsídio suficiente para eu entender o que é que eu tenho que encaminhar ou que de forma eu posso acolher. Será que aquele profissional, dependendo da situação, está bem para estar trabalhando naquele dia, né? Você pode chamar ele à parte, faz uma conversa, um café, entenda. E aqui eu estou falando de um cumprimento, um bom dia. Como é que você está? Todas as vezes que eu cumprimento o meu time, eu pergunto: e aí, bom dia, como é que vocês estão? Como é que você está? E assim, e naturalmente, o exemplo ele arrasta, né, Rogério? Então, Sim. eles me. E como é que você está? Aí eu digo, hoje eu tô cansada. Vou falar um exemplo dessa semana. O filho ficou doente, né? Então, aí a mãe, que já passa a madrugada ali, entre febre e remédio, equilibrando tudo, poder chegar tudo ótimo. Hoje eu tô cansada. Eu vi o teu olhinho, tá? Tô cansada, não dormi à noite. Meu filho com febre, mas já tá tudo sendo encaminhado. Aí eles me abraçam, me acolhem também. Então, quando você acolhe, você ensina um caminho de volta também. Porque, mais uma vez, um conselho para os líderes: você não precisa ser perfeito. A vulnerabilidade, a Brené Brown já fala, né? É um ato de coragem. Não é para estar lá só escrito no livro. É para isso ser fomentado no dia a dia. Crie rotinas simples. Pergunte como seu time está. Você pode identificar algumas coisas nesse sentido. Dê o exemplo.
né? Eu sou sinestésica, eu já abraço, eu já pergunto, já conto uma piada, já transformo aquele dia, né? Criar um momento também de descontração no time é super importante. Então, sempre quando algum líder, né, me procura, poxa, eu quero conversar, quero uma mentoria, vou começar a liderar, queria construir um plano. Aí vem o tal do plano dos 100 dias, né? Você vai fazer um plano de 100 dias, beleza, dentro dos desafios. Mas o primeiro item você vai criar uma pauta para conhecer o seu time. Você não está começando a jornada? Quem são os membros do seu time? O que eles gostam? Praticam esportes? Qual filme? Isso é se conectar com pessoas. Conte a sua história. Você já vai começar com o plano de 100 dias querendo sair fazendo coisas. Primeiro é conhecer o teu time, né? Isso favorece um ambiente com um equilíbrio emocional muito positivo. Porque imagina, o líder chega, está começando o seu desafio, ou ele já está ali no dia a dia e está encontrando dificuldade de se conectar com o time. Conte a sua história, de onde você veio, né? Você é casado, não é? Como é que é a sua história, o seu dia a dia, né? O que gosta? Eu morro, a gente conta histórias para eles assim do que eu já vivi como profissional, da minha época de estudante. Eu crio esses momentos, a gente ri. Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, cria um ambiente muito positivo. E aí, dentro de 100 dias, eu levo esse desafio para os que chegam. Você vai contar a sua história. Histórias conectam pessoas e a gente precisa cada vez mais, dentro dos desafios, né? E aí mais um conselho conheça o seu time, né? Seja vulnerável nos momentos onde você pode ser, com certeza, porque isso vai ser exemplo. O seu time também vai trazer as suas questões de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um exemplo, como eu te comentei, com a minha equipe. Poxa, Marta, tá tudo bem contigo? Ai, hoje eu tô cansada, eu não dormi bem. Né? Então, o time também vai ter empatia com você como liderança. Então, seja um exemplo, dê atenção às pautas da sua empresa que estão favorecendo esse tema. Num mês como esse, né, de Setembro Amarelo, fale sobre o tema, encontre uma maneira lúdica, né? Às vezes um cartão, uma frase, e não é só a jornada dos 100 dias para você mostrar que você é um super líder. Você não faz nada sozinho. Eu sempre falo para o time, né, que mais importante do que chegar no objetivo final é a jornada que a gente compartilha com as pessoas. Então, se você é líder, você compartilha uma jornada de sonhos, uma jornada de vida, uma jornada de histórias. E quantas histórias a gente, no momento desse de conexão, passa a conhecer, tem esse privilégio de gerar essa conexão, e a partir dali os desafios de liderar, os desafios dos enfrentamentos, né, da pressão, seja por meta, por resultado, eles vão ser melhores suportados, porque essa conexão, ela foi feita de maneira genuína e intencional. Tem momentos que a gente tem que ser intencional com o nosso time, para que a gente promova determinados momentos e ambientes, né, e clima, né, favorável para a gente falar sobre esse tema. Então, para os líderes novos que estão começando sua jornada, e aqueles que me procuram, eles já sabem. Além da jornada dos 100 dias, pauta com as pessoas, conte sua história. As histórias conectam pessoas. Crie momentos de vulnerabilidade. Fale também que você não esteja bem. Por que não, né? Eu tenho alegria, assim, de ter num time que me acolhe também nos momentos de dificuldade, me apoiam, porque a gente vem construindo dia após dia, né, esse contato muito próximo com empatia. E às vezes, Rogério, as pessoas confundem empatia com ser bonzinho. O líder com empatia é um líder bonzinho, não. Né? O líder com empatia, ele consegue entender um pouco mais de antecedência pela conexão que ele gera, a compreensão da situação do seu colaborador. E pensa, né? Num profissional que está com você, que passou por um momento de dificuldade, eu tenho muitas histórias, né? Mas que naquele momento você teve empatia, você conseguiu flexibilizar alguma questão para aquele colaborador junto com a empresa, efetivamente, e você ganhou um profissional muito mais engajado, muito mais motivado, e você escutou com empatia. Então, não é ser bonzinho, é se conectar verdadeiramente com as pessoas, de forma genuína. Acho que aí é o segredo para qualquer líder que está começando, né, começar com foco, com prioridade intencional para com as pessoas. Como é que eu acho a Marta Nunes nas redes sociais? Eu estou muito mais presente, né, no LinkedIn, né? Então, Marta Nunes, vocês vão me achar lá no LinkedIn. Tenho tratado muito sobre temas, desafios de liderança,
né? Em breve vou entregar lá uma série que vai falar sobre as questões de saúde mental também. Falo sobre práticas, né? Sobre esse olhar dos desafios, né? De liderar no dia a dia. Provoco alguns temas também. Então, no LinkedIn vocês vão me ver mais presente. Na rede social pessoal é mais o dia a dia com os meus filhos, com a minha família. A Marta também divido, né? Esposa, mãe, né? E filha também compartilhando seus momentos pessoais que são bacana também, né? Mas profissionalmente vocês vão acompanhar muito mais temas pelo meu LinkedIn, Marta Nunes. Perfeito, Marta, muito, muito obrigado, né, por estar aqui comigo no canal SSM em Pauta. Prazer te rever, né? Prazer conversar contigo sobre um tema muito interessante para mim, que eu acho que para todos aqui, tenho certeza que os meus ouvintes aqui, o pessoal que nos segue, vai gostar bastante. Muito obrigado. Rogério, eu que agradeço o convite, né? Eu sou fã do teu trabalho, né? Trabalhamos juntos, né? O quanto que você é dedicado e preocupado com essas questões, quantos programas, né? Você implementou e eu também incentivei meu time a participar, né? Enfim, né? Muito bacana a tua história, a tua jornada profissional. Eu fico muito honrada de estar aqui com você, com um profissional que se preocupa também com essas causas, está aqui criando, né? Uma comunidade, né? Que fala sobre essas questões, que provoca muitos temas também. Muito obrigada pelo convite, viu? E eu sou tua fã também. Obrigada, viu? E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.